Ok, muito bom estar com vocês. Não prego muito frequentemente, raramente prego, mas o que eu quero hoje é, antes de a gente realmente já foi feito várias orações, mas vamos orar de novo, tá? Pai amado, queremos pedir a tua presença mais uma vez através do teu Santo Espírito, que realmente possamos sair daqui próximos de ti. Esse é o nosso objetivo, Senhor, e que possamos não só sair daqui próximo, mas possamos continuar o resto de nossas vidas muito ligado a Ti. Dá-nos, Senhor, esse privilégio, aceita o nosso amor por Ti, perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa-nos das nossas impurezas, e muito em breve, Senhor, possamos estar contigo face a face. Te agradecemos por Jesus. Amém. Eu estou com um problema para pregar aqui, porque eu estou com um problema do brilho do rosto de vocês, ou talvez o meu, não? Mas o título é Brilhar por Jesus. Quero dizer a vocês que o maior privilégio, o maior beneficiado quando se fala para pregar é a gente mesmo, porque a gente começa a estudar bastante, e eu fiz um monte de estudo para chegar num tipo de sermão, orei a Deus, e daí veio um verso na minha mente que normalmente todos quase sabemos de cor, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A gente tem esse verso, mas a gente parece que nunca parou realmente para pensar o que esse verso faz. O Glenn usou muito bem aí o PowerPoint, temos aqui o Paulo, tem o Beto, tem todo mundo aqui, os jovens, e aqui, por mim, vocês podem apagar, isso aqui vai ser só na Bíblia mesmo, né? Quem está com suas Bíblias, nós vamos ler muito, porque é muito importante. Eu quero que vocês não se preocupem de sair para comer, porque hoje é um dia que não se deve comer. Não, estou brincando. Gostei do último sermão que o Enilson fez lá, dizendo que sábado não é dia de jejum, e eu gostei do que ele falou. Sábado é um dia festivo. Eu gostei. Na cultura judaica, ninguém faz jejum aos sábados. Não? É um dia para se alegrar, é um dia para ser alegre. E eu quero ir. Então, o primeiro verso é esse aqui, Provérbios 4:18. Eu quero que vocês não durmam. Então, vamos ler muito a Bíblia. Quero ver aí ouvir o farfalhar das Bíblias ou dos próprios celulares, não? Então, Provérbios 4:18. Essa minha Bíblia aqui tem uma tradução um pouco diferente também, como a irmã ali, mas 4:18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Isso aqui é Salomão está falando. Vamos ver o que Isaías fala. Primeiro eu quero ler um monte de versículos, depois nós vamos tomar as partes. Vamos ver o que Isaías fala em Isaías 26, versículo 7. Quem quiser, hoje vamos ter muita Bíblia aqui. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus, tornas plano o caminho por onde eles andam. Interessante que lá falou que o caminho das pessoas direitas, né? É a mesma coisa aqui. Mateus 5, 14 e 15. Agora é Jesus falando. Mateus 5, 14 a 16. Vamos ficar mais no 16, mas vamos no 14 a 16. O sal e a luz. Verso 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Ó, esse verso aqui. Olha esse aqui. Aqui começou a ficar complicado esse versinho que a gente fala, o caminho do justo é com a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bom, você prestou atenção no que está incluído nesse verso aqui, Jesus falando? Olha aqui, ó, vamos lá, o 16 de novo. Assim também a luz de vocês deve brilhar,
para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Bom, primeiro aqui vamos colocar que o inimigo tem uma facilidade para nos acusar tremendamente e querer fazer com que a nossa luz se apague. Tá certo? Mas vamos em frente. Vamos agora para Paulo, em Filipenses 2,15. Filipenses, vamos lá. Vamos trabalhar na Bíblia. Quem não faz o estudo bíblico, onde é que fica Filipenses? Será que está onde? Está no Novo ou no Velho Testamento? Está no Novo Testamento. E antes de Apocalipse, viu, gente? Não, depois de Apocalipse, vocês não vão encontrar Filipenses, não. 2,15. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem fazer o quê? Brilhar, resplandecer como as estrelas no céu. Está ficando meio complicado esse versinho, né? Vamos começar a não falar mais esse verso de a luz da aurora, barará, o caminho dos justos. Né? Agora, uma forma poética de falar que nós somos luzes, hein? Davi, né? Vamos lá para 2 Samuel 23:4. 2 Samuel 23:4. Vamos ver o que Davi fala sobre o que é brilhar, hein? Ó, isso aqui, Davi é tremendo, né? Alguém falou aí de cantar ao lado de Davi, né? 23:4. Vamos ver o que Davi fala. O que é esse brilho? É como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. Começou a ver a nossa responsabilidade. O que é brilhar por Jesus? Esse sermão é para nós. Eu não preparei estudo bíblico para as pessoas que não conhecem Deus. Que todos nós conhecemos a Deus, todos nós aceitamos a Jesus, todos nós somos testemunhas de Jesus. E aqui vem algumas perguntas. O que é o brilho e de onde vem? Brilhar por quê e para quem? Quem precisa do brilho? Já foi respondido aqui. Quem precisa? As pessoas do mundo, né? Os que não conhecem Deus. E quem é o causador do brilho? Vamos lá para João 8:2. Quem é a razão e da onde vem o brilho? João 8, versículo 2. Então, vamos lá. Não é 8:12, não é 2. Eu joguei meu óculos, acho que no lixo ontem. Estava varrendo a casa e limpando a casa, acho que o óculos foi junto. 8:12. Jesus, a luz do mundo. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá luz da vida. Quem é a luz? Jesus. Quem nós estamos representando? O brilho de quem que nós temos que brilhar? É o brilho de Jesus. Vamos para Provérbios 4, verso 19, não o 18. O 18 é o bonitão, né? O 18 é a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o que eu falo o 19, hein? Olha o 19. A estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Mas tem um verso pior que esse aqui ainda. É Isaías 5:20. Vamos lá para Isaías 5:20. O dedinho aí, tá bom, né? Não. Isaías 5, versículo 20. Esse aqui é terrível. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam o que é bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar o quê? Escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. Está dando para entender aqui onde é que
o Espírito Santo quer nos levar? Ou quer nos fazer entender? Porque tem aqueles que se incomodam com o brilho. E aqui tem uma historinha interessante, talvez você já tenha ouvido. Um dia o vagalume estava voando, bonito, jogando a luzinha dele. De repente, uma cobra tentou pegar o vagalume. Sabe o que é vagalume, né? Vocês conhecem aqui, né? E o vagalume ficou impressionado, porque na cadeia alimentar, o vagalume não faz parte da cadeia alimentar da cobra, né? E ele fugiu, de repente a cobra foi, tentou de novo, fugiu, tentou de novo. Aí uma hora o vagalume parou e falou, peraí, vamos conversar. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Qual é o teu problema comigo? Aí a cobra diz assim, a tua luz me incomoda. O teu brilho vai incomodar muita gente. O teu brilho vai incomodar. Você não pode parar de brilhar por causa disso. Tem tanta coisa nesse sermão, meu Deus do céu. Quantas horas que eu posso para falar aqui? Não sei. Olha, nós temos na Bíblia 4, assim, importante. Opa, para de cortar o pescoço. Nós temos na Bíblia 4 experiências de brilhos. E todas elas dariam sermões, como em Mateus 17, quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João, foi para o monte e teve então a transfiguração. Ali estava respondendo algumas coisas, mesmo quando ele falou que alguns aqui não vão morrer sem antes ver o reino dos céus, estava representado isso aqui. Tá? Então, Mateus 17 fala da transfiguração, e Jesus ficou, quando veio Elias, Moisés, e Jesus transfigurou luz. Esse foi um deles. Nós temos uma outra que está em Atos 7:55. É todo o capítulo 7, que foi Estevão na sua morte. Estevão, não vamos ler porque é muita coisa, são 55 versículos. Estevão, também quando ele estava dando a razão da fé dele, ele contou toda a história do povo, e o Espírito de Profecia fala que Estevão era tão preparado, ou mais preparado, que o próprio Paulo. Imagina o que esse homem conhecia. E no final, quando ele falou coisas irrefutáveis, e as pessoas sabiam que não podia refutar o que ele falou, havia um brilho no rosto dele. Havia um brilho. E aquilo incomodou. E eles pegaram pedras e acabaram com o brilho de Estevão. Okay? Então, leiam depois. Eu vou ficar agora um pouco mais, eu quero o terceiro brilho, o brilho de Moisés no Monte Sinai. E eu quero que, vamos lá em 2 Coríntios 3. Você fala, puxa, Moisés em 2 Coríntios? 2 Coríntios 3, versos 7 a 18. Eu falei que nós vamos ler bastante. Depois eu vou parar de ler, daí eu vou começar o sermão. Agora eu só estou lendo. O sermão não começou ainda. Ok. Paulo está aqui contando a respeito de Moisés e falando sobre a lei. E aqui tem algumas verdades importantes, muito importantes. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, veja bem, ele estava muito mais brilhante. Mas quando ele desceu com as placas, já estava desaparecendo o brilho. Imagina. Mesmo assim, era tão forte que ele teve que pôr um véu no rosto. Ele nem sabia que estava brilhando desse jeito. Mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio de quem? Do Espírito de Deus. Olha que maravilha. Eu quero terminar essa nossa conversa aqui de uma forma fantástica. Eu gostaria de sair daqui, que vocês saíssem daqui, e eu também, com isso. Porque a glória do rosto de Moisés foi dada com a lei. A nossa glória vai ser a do Espírito Santo. Quarto anjo, Apocalipse 18. Nós fazemos parte dela. E é para nós
Essa igreja fraca somos nós. Essa igreja vai iluminar o mundo através do Espírito Santo. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Marque isso aí, eu não sei qual é a sua tradução, eu não sei o que está dizendo na sua. O que fala essa parte aí da sua? O véu o verso 14, no finalzinho dele, esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Como está na de vocês? Tá bom, essa é boa. Se converter, se unir. Tem mais alguma diferença aí? 16, né? 14. No versículo 14, no finalzinho 14. dele. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ok. Quer dizer, só é removido quando é revelado, só quando a pessoa é revelada por Cristo. Ok, nós temos então essas coisas. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, Paulo está dizendo aqui sobre os judeus que não entendiam, nunca viram a Cristo, porque a glória maior não era a lei, a glória maior é Cristo. Ele não está tirando a lei, vocês estão entendendo. A glória é Cristo, e como eles não aceitaram a Cristo, não foi revelado. Até hoje, só vai ser revelado quando eles tiram, ou se unem, ou se convertem, ou é removido através de Jesus. Está dando para entender? E isso faz parte para nós, é importante. Quem sabe nós estamos vendo e estamos ainda sem ver a glória de Cristo. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui tem outro verso-chave. Se unir, e quando ele se volta. Quando é que a gente se volta para Deus? Quando nós nos voltamos a Deus, nós passamos a brilhar. Entende? Está tudo aqui, relacionamento, conversão. E daí o verso diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quanta verdade, quanta coisa bonita nisso aqui. O brilho vem quando nós nos unimos a Cristo. Aí refletiremos o caráter da vida de Jesus. Um mandamento que, por muitos anos, eu não via muita razão, é o 3, da lei dos 10 mandamentos, o mandamento número 3. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Engloba isso aqui. Quando é que nós tomamos o nome de Deus em vão? Quando é que nós desonramos a Deus? Quando nós fazemos da luz trevas. Quando nós não vivemos a luz. Quando nós não fazemos. E isso será respondido, eu não vou ler, mas eu vou dar para vocês aqui. Eu coloquei aqui no sermão. Efésios 4 e 5. Efésios 4 e 5 mostra como é refletir a luz por Jesus. Rapidamente, Efésios 4, 17, 32, não vou ler. Dá-nos a realidade e a vida com Jesus. O Efésios 5 mostra como o brilho da nossa vida se reflete através da pureza da vida. Exemplo, vivendo na luz, vestindo a armadura de Deus. Foi assim que a gente vem. É assim que a gente reflete o brilho de Jesus. Mas agora eu quero ir para o exemplo maior. Eu quero ir para Gênesis 5, 21 a 24, e daí nós vamos para o texto, para o sermão de hoje. Até agora foi só a introdução. Que beleza.
Gênesis 5, 21 a 24. 3 versos. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Primeiro, você sabia que Matusalém é filho de Enoque? Que beleza. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Eu gosto muito de história, viu, Glenn? Você falou de história, eu adoro história. E eu fui aqui fazer umas contas. Quando Enoque nasceu, Adão tinha 622 anos. Quando Adão morreu, Enoque tinha 308 anos. 57 anos depois que Adão morreu, Deus tomou Enoque para ele. E agora eu quero mostrar um pouco dessa história. Vou falar dos dois, talvez os dois homens mais bonitos da Bíblia. Não estou falando de Absalão, não estou falando de José, que eles eram bonitos também. Mas os dois mais bonitos, com certeza, Adão foi o mais bonito de todos, assim como Eva foi a mais bonita, não adianta, não tem comparação. Mas Adão, depois que Caim matou Abel, nasceu um filho chamado Sete. E Adão tinha 130 anos. Isso quer dizer que nós temos a vida de Caim e Abel nesses 130 anos. Tá? E com certeza teve filhos e filhas, outros. Só que a Bíblia fala da linhagem de Deus. Aí para alguns entender, com quem Caim casou? Ele casou porque durante 130 anos teve um monte de gente ali. Tá? E daí nasceu Sete. E a irmã White, isso é maravilha, tem um monte de textos que eu quero ver, ela diz assim, que Sete era parecido com Adão. O ser humano mais parecido com Adão foi Sete, o filho de Adão. Com certeza, belíssimo. E ele veio com herdado já o pecado, mas ele foi para junto de Deus. Ele viveu com Deus. Tem vários textos do Mensagens Escolhidas, Mensagens Jovens, mas o mais bonito, Meditações Matinais, Review in the Herald, eu vi um monte. Mas o mais importante está no livro Patriarcas e Profetas. Vocês deviam ler esse capítulo. Porque nesse capítulo, quando fala de Sete e Enoque, conta realmente essa história maravilhosa e como Enoque viveu. Primeiro, 308 anos Enoque viveu junto com Adão. E Adão foi o professor de Enoque. Adão viveu 930 anos. E nesses 930 anos, a White fala que foi uma vida de tristeza. Porque ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia o que Deus tinha feito, ele sabia a maldade que tinha acontecido. E quando Caim matou Abel, Adão implorou a Jesus para que matasse ele. E acho que Jesus falou para ele, não, você tem um trabalho para fazer. E Adão, por 900 anos, quase 1000 anos, ele foi um pregador incansável. Humilde. E ele levou o seu filho Sete pegou as pegadas do pai. E chegamos em Enoque. E Adão, vamos ler. Eu vou ler para vocês porque é importante. No livro aqui do Patriarcas e Profetas, diz assim, tem tanta parte bonita aqui, tanta parte bonita. Dos lábios de Adão, aprendeu Enoque, ele a triste narrativa da queda.
Mas ele também ouviu a história animadora da graça de Deus, conforme se vê na promessa, e Enoque confiou no Redentor futuro, vindouro. E sabe o que é interessante? A gente, quando começa a ler, fala assim, Noé pregou sobre o dilúvio, ninguém sabia que aquilo... Eu sempre soube disso. É porque aquilo era uma novidade. Não era novidade nenhuma. Adão já pregava sobre isso, Deus já tinha falado, Jesus já tinha falado para Adão, Adão já tinha falado que o mundo ia acabar com o dilúvio. Sete pregou sobre isso, e Enoque pregou sobre isso. E Matusalém é o filho de Enoque. Matusalém morreu no ano do dilúvio. E Noé era bisneto de Enoque. Veja como que se encaixam as coisas. Isso já vinha sido pregado, como nós hoje estamos pregando que o mundo vai acabar com o quê? Com fogo. O pessoal, você está louco. Mas isso era a pregação deles. Havia narrativa e outra, eles eram indesculpáveis, porque o jardim do Éden estava lá na terra. O anjo estava lá na porta do jardim. Adão viveu, se você pensar bem, todos aqueles que morreram praticamente dos pais, conheceram Adão. Porque quando Adão morreu, ele estava com 930 anos, e o dilúvio foi no ano 1656. Você está falando que teve 700 anos aí. Só que lembre-se que Matusalém morreu com 969 anos. Matusalém viveu muitos anos com o avô. Pelo menos, Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. Então, Matusalém viveu pelo menos 250 anos com Adão. E os filhos de Matusalém, e o neto. Então, Adão conheceu todo esse pessoal. Todos eles, pelas palavras de Adão, pelo jardim do Éden que estava lá, pelos anjos que estavam lá, eles eram indesculpáveis. Não importa. E essa história foi passada, eles tinham mente tremenda. Eles sabiam disso. Não era novidade para eles o que Noé estava pregando. Aquelas chacotas, aquelas coisas que fizeram, foi realmente fruto da rebeldia contra Deus. Mas isso não é o importante. Vamos aqui o que brilhava. E um texto que eu queria deixar com vocês aqui, esse devia colocar aí. Isso está no Patriarcas e Profetas. Enoque andou com os ímpios como um entre eles, e não como um deles. Isso vocês têm que gravar. Vamos lá. Enoque andou com os ímpios como um entre eles, e não como um deles. Gente, nós estamos vivendo no mesmo período de Enoque. E o que aconteceu com ele, vai acontecer conosco, com a igreja dele, como somos nós hoje. Nós temos que viver entre os ímpios, mas nós não podemos viver como eles vivem. Essa é a diferença. Essa é a diferença do brilho. E Enoque tinha realmente um brilho. E ele não vivia na eremitividade, né? Isso é uma palavra, nossa, até estou inventando palavras em português aqui. Ele não era um eremita, mas de vez em quando ele saía, ia ter os encontros, porque a oração era o respirar da vida de Enoque. Tem umas frases aqui maravilhosas, aqui, sabe? São tantas coisas. Diz assim, que a oração, ou pela fé, Enoque tornou-se mais forte, e pela oração cada dia mais, e pelo relacionamento dele com Jesus. Jesus vinha naquela época e conversava com ele. Os anjos também. Nós temos hoje, aqui, a Bíblia. Não vem nessa, eu preciso conversar com Jesus, senão eu não acredito nele. Bom, o jardim do Éden estava lá e o povo não queria acreditar em Deus. O anjo estava lá e eles não queriam acreditar em Deus. Durante toda essa parte, durante toda essa vida, ele nunca pôs em dúvida, Enoque, o amor de Deus. Aí fala assim, mas Enoque ele era tão bonzinho, né?
Ele era bonzinho, por isso que as pessoas amavam ele. Não era bem assim. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois que tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. No mundo. Na família, em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão, ele foi um fiel servo, constante e inabalável. Porém, diz assim, era um homem de espírito forte e altamente cultivado e de extenso saber. Era honrado com revelações especiais de Deus. Revelações. Sabe o que é? Sabe o que Enoque era? Era um superstar na época dele. Porque na época, se você... Aqui ele vai fazer as comparações do saber do povo antediluviano, fisicamente e mentalmente, dava de 100 a 0 em nós hoje. Não só em estatura, mas também em mente. Tá? Eles não tinham problema, nem fisicamente, nem mentalmente. Mas mesmo entre esses, Enoque tinha ainda revelações especiais de Deus. E sabe de uma coisa? Todas as pessoas que queriam, aqueles que amavam a Deus, iam conversar com Enoque. Não só esses, como as pessoas do mundo também. Iam conversar com ele. E quando Enoque foi tomado por Deus, não só aqueles que amavam a Deus procuraram Enoque, como aqueles que não foram procurá-lo também. Isso foi a extensão da vida de Enoque. E aqui eu achei no Patriarca dos Profetas, página 82. Para ele, a oração era como a respiração da alma. Vivia na própria atmosfera do céu. Gente, o mundo era mau. Tão mau quanto é hoje. Talvez eu não vou dizer mais, porque fala que vai ser a mesma condição. Talvez hoje nós estamos na mesma condição do mundo antediluviano. Lembre-se que nesse caso aqui, nós estamos há 900 anos antes do dilúvio. E o mundo já era mau. Tá? Porque nasceu Matusalém, ele tinha 65 anos. Então, Matusalém viveu 969. Então, tinha mais 900 anos. Teve mais 900 anos de misericórdia de Deus, dizendo que o mundo ia ser terminado, dizendo que eles que se arrependessem. Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido do povo que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam o Senhor procuravam esse santo homem para partilharem de sua instrução e orações. Trabalhavam publicamente também, apregoando a mensagem de Deus a todos que desejavam ouvir as palavras de advertência. Seus labores não se restringiam aos setitas, aos filhos de Sete. Na terra em que Caim procurara fugir da presença divina, o profeta de Deus tornou conhecidas as maravilhosas cenas que haviam passado ante a sua visão. E diz mais, ele foi destemido, reprovador do pecado. Nós estamos vivendo numa fase brava do mundo, que é a fase que não existe pecado. Tudo é comportamento. Nós não podemos falar para ninguém que existe certo ou errado. Isso é o que o diabo está formando. Isso não é o que Deus pede para a gente ser. Ah, mas se eu falar, eu vou ser escorraçado. Não. Com quem você quer ficar? Problema seu. Ah, mas a igreja... E agora eu vou dizer, antes de... Eu confio nessa igreja aqui. Eu confio nas 3 mensagens angélicas e no 4º anjo, que somos nós. Eu confio que essa igreja, defeituosa, pequena, desgraçada, pobre, cega, nu, vai comprar o óleo e o colírio do Espírito Santo e a mensagem de Apocalipse 18, aquele anjo que iluminou a terra inteira. Você ilumina com o quê? Com brilho. Você não ilumina alguma coisa com escuridão. Certo?
E esse brilho vem da onde? Vai vir de Jesus. Nós vimos lá. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sol. Nós vamos refletir o caráter de Jesus na nossa vida, graças a Deus, por amor, pela graça dele, pela fé que nós temos nele. Nós vamos refletir essa graça e as pessoas vão ver. E quem se incomodar, como a cobra se incomodou com o vagalume, é problema deles. É problema deles. Se a luz está muito forte para ele, que ele ponha um véu na cabeça dele. Nós não vamos pôr um véu na nossa, porque Jesus falou, não se esconde uma luz sobre uma candeia. Então, nesse caso, nós temos que deixar a luz brilhar. E se alguém se incomodar, ele que se esconda da luz. Essa é a mensagem. Ele foi destemido reprovador do pecado, enquanto pregava ao povo de seu tempo o amor de Deus em Cristo e insistia com eles para abandonarem os seus maus caminhos, censurava a iniquidade prevalecente e advertia os homens de sua geração de que o juízo cairia sobre o transgressor. Era o Espírito de Cristo que falava por meio de Enoque. Qual é o Espírito que tem que falar para nós? O Espírito do mundo ou o Espírito de Cristo? Quem que deve regular a nossa vida? O Espírito Santo? Ou não? Ah, mas é tão perigoso falar. Se eu falar, eu posso perder meu emprego, eu posso ser preso, eu posso... Aquele Espírito Santo se manifesta não somente em expressões de amor, compaixão e rogos, não são somente coisas agradáveis que são faladas pelos homens santos. Deus pôs no coração e lábios de seus mensageiros, nós, verdades penetrantes e incisivas como espadas de dois gumes. Aí vem aqui, o mundo antediluviano rejeitou as palavras e advertência daquele que andava com Deus. Lógico, o mundo como um todo, mas com certeza muita gente se converteu. Muita gente foi levada aos pés de Jesus. Então, nós não temos que nos preocupar com a quantidade. Nós temos que nos preocupar com brilhar. E brilhar quer dizer dar as boas novas. Lançar a semente do Evangelho. Lançar a semente que Jesus é o Salvador. Lança que Ele está vindo, que Ele vai acabar com a injustiça, que Ele vai acabar com a impiedade, que Ele vai acabar com o pecado e aqueles que estão ligados ao pecado serão destruídos. Com amor? Sim, mas tem que ser falado. Assim foi a vida. E olha, gente, nós estamos aqui, sei lá, eu já estou na caça dos velhos, né? A gente viu aí o pai do Isaac, 101 anos, maravilha. Pode ver quanto? 110, 120, não mais que isso, 100. E nós? 80, 90, 40. Enoque andou quantos anos com Deus? 300 anos. Já tinha andado 65 anos, aí fala. Ele era normal. Amava, fazia os cultos dele, conversava, lia, não lia, né? Não tinha lido, mas conversava com Adão, conversava com Sete, enfim, fazia a vida dele. Quando nasceu o filho, ele entendeu o que é relacionamento, o que é um pai amar o filho. Ele falou, é assim que Deus me ama. Então ele se abriu, aí entra, 2 Coríntios, quando ele se uniu, se entregou, ele sentiu esse amor, e daí Jesus, logicamente, aproveitou isso, mostrou para ele tudo. E ele vivia assim, ó, Enoque refletia o caráter e a imagem divina, seu rosto estava radiando uma santa luz, mesmo que a mesma resplandecente no rosto de Jesus. E aí, eu quero dizer assim, enquanto ainda se encontrava na terra, ele habitava pela fé no reino da luz. Enoque estivera no limiar do mundo eterno, vivia no limiar do mundo eterno, havendo apenas um passo entre ele e o país da bem-aventurança. Ele vivia tão próximo de Jesus, ele respirava a vida de Jesus, que Jesus falou, cara, vou te levar já.
E aqui temos duas faces brilhantes, Enoque e Moisés. Os dois representam aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar e que não vão ver a morte. Enoque. E aqueles que vão representar que foi a vida de Moisés, que vão ser levados antes, vão estar dormindo e vão fazer parte da primeira ressurreição. Nós temos esse privilégio de brilhar, só que esse brilho não é pozinho da L'Oréal, não é make-up, não é maquiagem. Isso vai ser o reflexo do brilho de Jesus na nossa vida. Se você ou eu não estamos brilhando, é porque nós ainda não nos unimos a Jesus. É isso que Coríntios está dizendo lá. Você não se uniu ainda. Agora, quando você se unir, então o brilho vai passar para você. E esse brilho é tão fantástico. E eu quero terminar aqui com a página 86 do Patriarcas e Profetas, dizendo assim: mas como Enoque, o povo de Deus procurará pureza de coração e conformidade com a sua vontade. Sua está em maiúsculo, é a vontade de Deus. Até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque advertirão o mundo da segunda vinda do Senhor e do juízo que cairão sobre os transgressores, e pela sua santa conversação e exemplo condenarão os pecados dos ímpios. Assim como Enoque foi trasladado, não é transladado não, viu gente? É trasladado. Trans é furar, passar, é trasladado para o céu antes da destruição do mundo pela água, assim os justos vivos serão trasladados da terra antes da destruição desta pelo fogo. Tem muitos outros versos. Eu quero dizer para vocês, foi uma bênção para mim estudar sobre isso. E pedir a Deus, e eu quero que você peça também, que a gente possa realmente nos unirmos, em outras palavras, convertermos. Essa é a palavra. E daí, diz assim, que nós temos a reforma e o revivamento. São duas coisas diferentes, mas que trabalham juntas. E eu quero terminar com a definição do que reforma e revivamento deve fazer parte da nossa vida. Tem mais umas 40 páginas para ler aqui ainda, né? Eu quero fazer isso, e daí, antes de terminar, se vocês me deixarem, eu vou cantar um hino, né? Pedir para a dona Sônia, até ela chegar lá, eu consigo terminar o sermão, né? A reforma e o revivamento. A reforma e o revivamento, sabe? É incrível. Aqui eu tenho. Precisa haver um revivamento, uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Revivamento e reforma são duas coisas diversas. Revivamento significa, olha bem, revivamento significa renovação da vida espiritual. Está precisando você disso? Eu estou precisando. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Isso é revivamento. Revivamento significa renovação da vida espiritual. Vamos pedir a Deus para a gente ter esse revivamento. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que lhe seja ligada com o revivamento do Espírito. Revivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada. No realizá-la, precisam fundir-se. Mensagens escolhidas, página 1, volume 1, página 128. E o hino que eu quero cantar está em Isaías 55, 6 e 7. Pegue as suas Bíblias aí, vamos ler esse verso antes de eu cantar. Porque isso vale para mim
Esse sermão primeiro é para mim, depois, se vocês acharem que é importante para vocês, ponham aí na vida de vocês. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: procurem a ajuda de Deus, enquanto podem achá-lo. Em outras traduções, eu gosto mais, buscai a Deus enquanto se pode achar. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Busca o Senhor, pois se pode achar. Clama-lhe agora, pois perto está. Busca o Senhor, pois se pode achar. Clama-lhe agora, pois perto está. Deixe o ímpio seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se torne para Deus, se torne para Deus, e misericórdia obterá para sempre, pois Deus é grandioso, o Senhor é grandioso, grandioso em perdoar, grandioso em perdoar. Oh, busca o Senhor, pois se pode achar. Clama-lhe agora, pois perto está. Oh, busca o Senhor, pois se pode achar. Clama-lhe agora, pois perto está. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se torne para Deus, se torne para Deus, e misericórdia, misericórdia, misericórdia obterá para sempre. O Senhor é grandioso, o Senhor é grandioso, o Senhor é grandioso, é grandioso em perdoar. O Senhor é grandioso em perdoar. Amém. Pai amado, aceite, Senhor,
a nossa vida em tuas mãos, como aceitaste já outras vezes, com a tua misericórdia, o teu poder perdoador. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as que fizemos, Senhor, e que aquelas que miseravelmente ainda faremos, mas ajude para que sejam cada vez menos vezes, que quando nos pecarmos, Senhor, possamos ir a Ti, nos debruçarmos no Teu amor e também na Sua justiça, pedir perdão e o Teu poder para que deixamos de fazê-los também. Dá-nos, Senhor, a certeza que somos os Teus anjos, que através do Teu Santo Espírito vamos, através do brilho da nossa vida, iluminar caminhos e outros, e que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, não só para nós, mas para aqueles que ainda vivem na escuridão. Que possamos ter a alegria e o privilégio de trazermos pessoas que estão perdidas para o Teu reino. E quando Tu voltares, Senhor, possamos viver a eternidade contigo e com os santos que aqui estão vivendo hoje, e com os santos que não pecaram, com os santos anjos, com os mundos que não caíram, possamos ter a alegria de passarmos sábados a cada sábado, convivendo com eles pela eternidade. Te agradecemos pelo Teu grande amor, pelo plano da salvação, pela Tua morte na cruz, pelo descanso no sábado, pela ressurreição no primeiro dia, e pela certeza que Tu nos ama e que seremos filhos Teus e cordeiros da Tua graça. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.